O orgulho e o casamento. O orgulho no casamento. O orgulho é uma manifestação muito humana. O orgulho é uma manifestação própria do ser humano, que marca o ser humano, que atravessa o ser humano. E quando ele se faz presente no casamento, no relacionamento, isso pode complicar muitas coisas. Isso pode adoecer o amor. E é sobre isso o meu tema de hoje. É sobre orgulho no casamento, é sobre orgulho e o casamento. O meu nome é Rogério, eu sou psicanalista e meu trabalho foca principalmente em atender casais ou pessoas, pacientes com problemas no casamento e com problemas de casamento, de relacionamento. Antes de começar o vídeo, o assunto propriamente dito, eu quero perguntar se você já é inscrito aqui no canal Psicanálise para Casamentos, para casais e casamentos. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se para poder então acompanhar diariamente os vídeos que aqui vão sendo postados. Este canal tem como objetivo, tem como missão, tem como temática apresentar, trazer assuntos relacionados ao casamento, assuntos importantes, relevantes, fundamentais do casamento na perspectiva da psicanálise. Este é o tema principal aqui deste canal. E os temas são também frutos de perguntas que me fazem, casais, maridos, esposas me fazem, tanto na clínica, nos atendimentos, quanto nas minhas interações diárias com casais e com pessoas que buscam respostas sobre estes temas. No final do vídeo também, deixe o seu like se você gostar, e recomende também este canal para outras pessoas. O orgulho é uma manifestação humana. O orgulho ele se apresenta como uma defesa narcísica, ou seja, uma defesa do eu. O orgulho pode ser compreendido então como uma defesa contra o sentimento de castração. O que é isso? É aquela falta, é aquilo que realmente constitui o sujeito, o ser humano, que ele é um sujeito em falta, ele é um sujeito que não é completo, ele está sempre em busca de algo, em busca de algo que o realize. E saber-se em falta, isso pode ser muito complicado para algumas pessoas, principalmente aqueles sujeitos que são definidos pelos outros como orgulhosos. O orgulho ele é um mecanismo de defesa que protege o eu contra a dor que esta falta, então, ela produz. Lacan, ele lembra que o sujeito está sempre em relação com a falta, mas o orgulho tenta encobrir esta falta, tenta encobrir esta demanda. Então, o Lacan ainda diz que o eu é uma instância de desconhecimento, ou seja, muitas vezes o sujeito se apega ao orgulho para não se confrontar com as suas fragilidades e principalmente para não reconhecer diante do outro estas faltas. E é daí que vem a grande dificuldade em reconhecer a falha, em reconhecer os deslizes, em dizer eu sinto muito, em dizer me desculpe, em declarar me perdoa. E certamente nós observamos que a dificuldade de pedir perdão é uma forma de proteger esse narcisismo ferido, esse eu egóico, esse eu popularmente dito egoísta. Aqui nós temos o sujeito caracterizado, o sujeito nomeado pelos outros como um sujeito egoísta, é aquele que é dominado, reconhecidamente dominado pelo orgulho. Então o orgulho é a impossibilidade de reconhecer a falha. E daí vem do orgulho, e isto é o orgulho, a impossibilidade de pedir perdão. No momento em que o sujeito não reconhece a sua falha, a sua falta,
ele também não tem o porquê pedir perdão, o porquê se desculpar, o porquê dizer sinto muito, porque ele mesmo, para ele, ele não está nessa condição e nem precisa, né, não tem a necessidade de pedir perdão, de reconhecer a falha, de dizer eu sinto muito, porque ele entende, devido ao seu narcisismo, devido à falha em si mesmo de reconhecer a própria falha e a própria falta, então isso o impede de reconhecer, né, que ele precisa então pedir perdão, que ele precisa então pedir desculpas, e este narcisismo, né, este movimento do eu, esse movimento voltado para si mesmo, que leva então a esta impossibilidade de pedir perdão. É por isso que muitos não pedem perdão. E no casamento isso se complica muito, né? E nós vemos casais em que o pedido de desculpas é substituído, né, por silêncios e acusações veladas. Eu, ao não reconhecer a minha falta, mas havendo a falta, havendo uma falha ali na circunstância, né, nas demandas, alguém precisa ser responsabilizado por isso. Então, ao invés do sujeito pedir desculpas, pedir perdão, dizer sinto muito, ele substitui isso ou por silêncio ou por acusações, né? Ele acusa o outro daquilo que ele não reconhece ter feito, né? E Freud, na obra tão importante, né, talvez uma das três aí, é difícil caracterizar, né, assim, categorizar ou hierarquizar as obras de Freud, mas o Mal-Estar na Civilização é uma das mais populares, talvez uma das três mais. E ele destaca que o eu se sente constantemente ameaçado e busca meios de se preservar, né? E um desses meios de se preservar é esse movimento para si mesmo, né? Esse fechamento em si mesmo que impede de se abrir ao outro na sua própria fragilidade. Então isso se manifesta na recusa em admitir o erro, né? Mesmo diante de evidências, mesmo diante daquilo que está visto, que está patente, que está ali na frente, né, como fato acontecido, como fato real. Então, essa recusa em admitir o erro leva o outro, né, a ressentimentos, porque aí seria preciso, né, daquele movimento de abertura de si mesmo ao outro, reconhecendo eu errei, reconhecendo eu estou errado, reconhecendo eu falhei, dizendo eu sinto muito, me desculpe, me perdoa. Isso precisaria daquilo que nós chamamos de humildade, que é reconhecer, por outro lado, se o orgulho é o fechamento em si mesmo, não admitindo a falha, seja por não admitir que falhe, não reconhecer ou se proteger, né, contra a dor, ou tentar encobrir essa falha, com medo da própria fragilidade, confrontar isso, né, de enfrentar isso que lhe atravessa. A humildade é um movimento ao contrário, é a abertura para o outro, é olhar para si mesmo, reconhecer a sua própria falta, a sua própria falha, e se dirigir ao outro que foi prejudicado, que foi, enfim, atingido, né, que foi envolvido, e reconhecer a própria falha, a própria falta, e isso nós chamamos de humildade, que é reconhecer os limites, é aceitar essa, como eu falei no início, né, a castração simbólica, a falha essencial, a falta essencial do ser humano, que o faz humano e que o faz incompleto, né? E este movimento que nós chamamos de humildade é uma condição para qualquer relação, especialmente para o casamento, onde dois sujeitos reunindo as suas próprias condições, eles então escolhem um ao outro para viver o dia a dia, para compartilhar momentos, para compartilhar a vida.
Então, Freud ele também lembra que o amor é renunciar a uma parte essencial do narcisismo. É abrir mão da onipotência e reconhecer que eu dependo do outro, né? Que eu preciso do outro, que eu preciso da validação do outro, do reconhecimento do outro, né? Do amparo do outro, do apoio do outro. É isso, amar é dar, amar é compartilhar, amar é se abrir ao outro, né? O que é o amor? O amor é quando dois sujeitos, né, em falta, eles reconhecendo esta falta, reconhecendo que precisam um do outro, eles decidem então escolher um ao outro para viver aquela travessia, né, aquela experiência que no início é um movimento narcísico, né? Eu amo no outro o que falta em mim, e depois então este amor vai amadurecendo, vai se tornando um movimento para o outro, né? Aí é quando os dois então têm um relacionamento possível, que é quando um vai voltar e valorizar e viver, né, em função dos dois e não apenas de si mesmo. Então, a grande pergunta que se faz sobre essa dificuldade de pedir perdão, de reconhecer a falta, é o que perco em mim quando reconheço que falhei. O que eu entendo que eu perco, né? O que eu entendo que vou perder se eu reconhecer que falhei, quando eu falar eu sinto muito, me desculpa, me perdoe. Então é preciso, nesse movimento, identificar as situações em que o orgulho substitui a vulnerabilidade. E o orgulho é justamente isso, a recusa em se parecer, né, em se reconhecer vulnerável ao outro. Então, eu quero encerrar esse vídeo, né, perguntando o que você teme perder ao ceder. O que lhe dói diante desta necessidade de ceder? O que lhe dói? O que dói em você quando você precisa pedir perdão, quando você precisa dizer eu sinto muito, quando você precisa dizer me desculpe, me desculpa, me perdoe, me perdoa? O que dói em você? O que você sente que está perdendo ao dizer isso? O que lhe custa o pedir perdão? O que lhe custa reconhecer que você erra, que você é falho? Por que não pedir perdão? Por que não reconhecer a falha? Por que não reconhecer a falta? Por que não se dirigir ao cônjuge, a pessoa que você ama, a pessoa que você compartilha a vida e dizer: sinto muito, eu errei. Sinto muito, eu estava errado, eu estava errado. É isso. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, deixa um comentário também. Você pode também, inclusive, fazer alguma pergunta para que eu possa trazer isso como assunto em um próximo vídeo. E também, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. E assim, né, você vai estar ajudando este canal a acontecer. Tá bom? Até o próximo vídeo.